Começa agora Espírito de Mulher. Não fique estagnado no tempo, nem acomodado nas situações. A vida passa em questão de segundos e cada segundo é precioso. Começamos o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira com esta frase de um autor desconhecido, mas que nos trouxe aqui a importância desta temática que vamos apresentar hoje. Já agradeço aqui o seu apoio, agradeço a sua sintonia. O programa Espírito de Mulher hoje vai falar a respeito de mudar é preciso. Mudar é preciso. E para que este programa aconteça, trago aqui para a nossa mesa, para o nosso papo, as nossas superpoderosas, como já diria a nossa Marizilda Neto, que está em férias. Estamos morrendo de saudade de você. Agora em agosto estará de volta, se Deus quiser. Adriana Morales, superpoderosa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde! Uhul! Tô esperando a técnica. Isso aí. Uma alegria, gente, é uma festa. Sim. Eu quero muito, né? Gostaria muito de trazer todo mundo para dentro do estúdio, porque é uma coisa tão maravilhosa. Tão gostoso. É uma vibe tão boa, mas eu espero de verdade, né? Que esse nosso trabalho, que essa nossa empolgação atinja você, que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, está trabalhando, está limpando a casa, está cuidando dos filhos. Enfim, esteja você onde estiver, que você consiga receber a nossa emoção, o nosso carinho, essa vibe muito boa de estar aqui. Obrigada, é isso aí, linda. Quem está conosco também hoje é dia 25 de julho de 2019, última quinta-feira do mês. Presente aqui a superpoderosa contadora de histórias, Eliette Ribeiro. Boa tarde, boa seja bem-vinda. Tem que ir no mesmo nível no de mesmo entusiasmo, né? Não pode deixar. Aê, a equipe chegou toda junta. Ninguém chegou atrasado. É isso aí, maravilha. Muito bom ter obrigada, você aqui. Muito feliz de estar aqui mesmo. Como a Adriana mencionou, é uma alegria, assim, contagiante, né? Então é com muito prazer. Espero que vocês também sintam essa alegria em casa. Sim, é isso que a gente espera. O programa Espírito de Mulher está chegando até você, como disse aqui a Adriana e também a Eliette. Nós queremos que essa energia possa contagiar você, que você possa ser tocada por essa temática que vamos aqui apresentar. Já aproveito para agradecer o apoio técnico do Valdeci Lourenço, muito obrigada, Valdeco, também do Jefferson Carvalho, Fernanda Lima. Quem está atendendo ligação, administrando o nosso WhatsApp, quem estão? São Margarete Parpinelli e também Solange Ribeiro. Solange, que é nova aquisição nossa aqui deste lado de cá da FEAL, mas já está conosco há bastante tempo. Solange, seja bem-vinda. Vamos lá, colaborando conosco na administração do WhatsApp e também no telefone do ouvinte. Como nós dissemos no início, o nosso tema de hoje é mudar é preciso. Não tem outro caminho, gente. Mudança já. Temos que buscar esta nossa reformulação, a ressignificação de tudo que está em nossa vida, em nossa existência. E para a gente começar a trazer esta temática, vamos trazer primeiro a questão da pergunta, né? Porque daqui a pouquinho vem a carta para a gente até entender o porquê o mudar é preciso. Você participa conosco, estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. facebook.com/TV Mundo Maior e a nossa pergunta é, você se sente estagnado? Parado? Cri, cri, cri. E aí? Queremos que você nos ajude a desenvolver este programa. A pergunta é, você se sente estagnado? Vamos agora, então, à nossa carta do mês. A Eliette Ribeiro, a nossa contadora oficial de histórias aqui do Espírito de Mulher, vai começar contando esta história e daqui a pouquinho a Adriana Morales vai trazer para nós aqui todo o seu conhecimento para analisarmos essa questão. Vamos lá, Eliette. Vamos lá. Você se sente estagnado? Sempre tive uma vida muito simples. Talvez tenha sido este um dos motivos para que eu tivesse tamanha vontade de vencer. Falam que temos 3 chances de sermos bem-sucedidos. A primeira, nascer em berço de ouro. A segunda, de ganhar na loteria. E a terceira, de fazer um bom casamento. Eu esgotei todas as possibilidades. Quando me casei, tinha apenas 16 anos. Ainda era menor de idade. O meu marido era 10 anos mais velho do que eu. A princípio, era tudo muito bom. Tivemos 4 filhos, sendo 3 filhos e uma filha. Com o passar do tempo,
fui percebendo que ele pensava muito diferente de mim em relação a melhorar a condição de vida. E eu tinha muita vontade de ir mais longe. Morávamos em um bairro muito pobre na periferia de Salvador, desde que nos casamos. Eu fazia as minhas correrias, vendia umas bugigangas, fazia umas faxinas, mas como as crianças eram pequenas, eu não conseguia trabalhar com tanta flexibilidade. Eu queria ter apenas uma vida melhor para mim, para a família toda, sobretudo para os meus filhos. Não ambicionava luxo, o que eu queria era comer bem, ter roupas boas, uma casa melhor. Queria muito que ele estudasse em uma escola melhor, que tivesse estrutura, que tivesse professores todos os dias. Mas isso tudo era muito para nós. Mas meu marido era mais acomodado. Ele trabalhava como servente pedreiro, não estudou para poder trabalhar, não teve outra opção. Mas quando teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, falava que estava bom e que já tinha passado muito tempo. Eu falava para ele que, se ele estudasse, podia melhorar na profissão que tinha e poderia conseguir um trabalho melhor na área que já atuava. Ele me falava que, se eu quisesse o doutor, tivesse casado com um. Eu ficava muito triste porque não era nada daquilo. Eu gostava muito dele e só queria que tivéssemos toda uma vida melhor. Eu pensava, meu Deus, será que estou errada de almejar as coisas? A maioria das coisas que tínhamos era vindo de doação. Não que tinha algo de errado nisso. Sou muito grata a tudo isso. Mas às vezes queria comprar as coisas, objetos para nossa família, os nossos móveis, as roupas das crianças. O que me incomodava é que nada era do nosso gosto. Às vezes nem servia, mas apertávamos o pé, murchava a barriga, tudo com a intenção de caber nas roupas e calçados. Pensava muito em meus filhos, porque vivíamos em um lugar bem pobre, sem muita expectativa de melhora. Tinha medo que eles pudessem sofrer as consequências. E toda vez que demonstrava isso para o meu marido, ele dizia que as respostas eram sempre as mesmas. Tá bom assim, mulher, para que mudar? Um dia eu acordei muito cedo e fiquei deitada pensando que tudo é possível quando queremos de verdade. Foi a partir dessa força no pensamento que minha vida deu um rumo diferente. Conheci um rapaz contrário do meu marido, que estimulava eu à mudança. Eu era uma moça que vivia à frente do meu tempo, pois nos anos 60 era proibido uma mulher ter iniciativas que tinha. Ele me fazia acreditar que poderia mudar aquela história de tamanha pobreza e que já não estava legal ficar naquela condição de carência. Eu sabia ler e escrever, mas meu sonho era me profissionalizar, fazer um bom curso. Gostava da área da saúde. Comecei então a estudar e fui fazer um curso técnico para enfermagem. Com muito esforço, comecei a fazer a faculdade também. E na sequência, comecei um estágio no hospital. Logo me firmei em outro hospital, trabalhava em 2 empregos e ainda estudava, aumentando a nossa renda tão pequena. E meu amigo me estimulou muito a dar entrada na compra de um terreno em um bairro melhor, bem localizado, mais decente para criar as crianças. E assim fui crescendo e crescendo, sempre com o intuito de puxar meu marido, mas que se negava a me acompanhar. Achava ruim, dizia que tinha gente fazendo a minha cabeça, que ele não me conhecia mais. Mesmo vendo as coisas melhorando, ele falava, para que mudar? Tudo está muito bom, do jeito que está, cada dia mais acomodado. Foi quando a casa que comecei a construir ficou pronta e o meu marido se negou a mudar do local onde morávamos e ir para a nova casa. Então tomei uma atitude que fui muito criticada e apontada pelos vizinhos e até pela família. Fui embora com os nossos 4 filhos para uma vida melhor. E sabe quem conta essa história hoje? Eu sou o marido dessa mulher que se cansou do meu pensamento estagnado, que pensava que o que tínhamos bastava e que tudo estava bom. Continuo sofrendo por essa mulher e a dor machuca. E hoje ela se casou com outra pessoa. Cresceu, criou asas e voou para tão longe que não pude alcançar. E eu continuo aqui, amando essa mulher, que foi muito forte e corajosa. E fica aqui o meu recado. Se você tem uma mulher assim,
cheia de sonhos, iniciativas. Acompanha, esforce-se, porque ela é uma alavanca para a sua vida. E depois não haverá tempo para o arrependimento. Roberto, de Salvador, Bahia. Puxa, que surpresa essa carta, né? Surpresa. Porque até os 45 aí do segundo tempo, Exatamente. a gente está imaginando que a carta está sendo contada por essa pessoa, Por uma mulher, né? por essa mulher que criou filhos, que fez toda a diferença nessa situação em que ela vivia, mas quando a gente percebe quem contou a carta foi o marido. Dá uma movimentada, né? Que Exatamente. legal isso, sensacional. Antes até da gente começar a comentar aqui essa história, eu quero agradecer o apoio da nossa produtora Thaís Cabenguelê. Nosso beijo, nossa gratidão a você, Thaís. Estamos aqui falando a respeito desta necessidade de mudar, Adriana. Que história sensacional. Extraordinário, Não é? né? E surpreendente no final. E eu não posso deixar de fazer esse recorte, né? Porque é um homem que escreve, né? A gente Sim. sabe como é difícil muitas vezes para a estrutura do masculino, né? Para esse homem reconhecer. Não que ele, de alguma forma, fez alguma coisa errada, acho que não se trata disso, né? Mas reconhecer de que talvez se ele tivesse sido um pouco mais flexível, tivesse cedido de alguma maneira, não a intervenção dessa mulher, mas as suas próprias, né? As suas próprias resistências. Talvez ele tivesse vivido uma vida um pouco mais, enfim, diferente. A gente não sabe, não dá para afirmar, mas talvez tivesse tido um pouco mais de felicidade. Achei que foi de uma extrema humildade. Assim, muito bonito o que ele fez, né? Sim, com certeza. Trazer para nós aqui, comentarmos no programa Espírito de Mulher desta quinta-feira sobre a nossa necessidade de mudanças. Mudanças já para a nossa vida. Porque a estagnação, ela é o contrário do progresso. Quando nós falamos a respeito da estagnação, dessa necessidade de mudança, tem uma outra frase que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é de autoria de Mônica Christie, uma escritora brasileira do Rio de Janeiro. Ela diz assim: somos responsáveis pela própria estagnação, quando nos negamos à prática do conhecimento adquirido na ação do bem, com humildade que nos proporcionaria a sabedoria para evoluir e alcançar a nossa felicidade. Então, somos nós os próprios responsáveis por esta estagnação, né, Eliette? Com certeza. E aí, como ele menciona, fala a questão da alavanca, né? Então, tem pessoas que nos servem de alavanca, mas se nós não observarmos esse algo que nos impulsiona, a gente vai continuar estagnado. Então, essa mudança tem que partir da gente, né? Não adianta, às vezes, uma pessoa tentando auxiliar, mas Exatamente. se você não estiver aberta para isso, né? Solista a essa mudança, nada muda, né? Nada muda, até mesmo porque mudar implica em um movimento de elaboração, de reconstrução. E às Sim. vezes a gente até tem desejo, sabe, Sim. meninas? Eu fico pensando, eu tomo por mim, né? Às vezes eu tenho uma vontade de mudar um negócio, uma coisa assim. Sim. E aí eu falo, não vou não, vai dar um trabalhão, porque pela logística, sabe? Aí fico arrumando um monte de desculpa. E eu sei que aquilo poderia ser tão importante para minha vida, que dirá uma história como essa, porque a proposta que essa mulher tem de mudança é uma proposta para perspectiva de futuro. Isso. Não só do indivíduo, do individual para o núcleo familiar. Sim. Em alguns momentos na carta, ela fala que ele, né? Você vê que a gente tem tendência, né? Para a mulher que falou, né? Foi ele entendeu. Ele fala sobre a importância que ela dá para a educação dos filhos, para a segurança dos filhos. Então, veja, tudo isso é um processo muito profundo, relevante e que requer também uma estrutura, né? Então, peraí, vamos pensar num plano de ação, vamos mudar muita coisa. E aí, mudar é complicadinho. Por quê? Eu preciso abandonar aquilo que eu conheço e que às vezes é tão confortável, me acolhe também. Muitas vezes também no texto, né, ele faz o recorte, né? Mudar para quê? Né? Vamos continuar assim mesmo. Eu acho que nesse momento ele pensa assim, eu já conheço tudo isso aqui, né? Não preciso ter trabalho, porque mudança também implica no trabalho, né? Sair do quentinho, né? Como você falou da zona de conforto, que a gente sempre fala. Mas é sair do quentinho mesmo, porque é difícil você sair de onde está gostoso. Às vezes nem tá tão gostoso assim, né? Tá. Mas você não quer sair. Acaba Acho deixando. difícil. E quando ele traz nesta fala, porque pelo que eu entendi, ele conta a história
da forma como ele enxergou que a mulher passou toda essa dificuldade. Olha que interessante. Porque ele coloca, olha, porque eu, no caso, a esposa, e queria ter uma casa melhor e ele não quis, quando ficou pronto ele não foi. Então, ele se colocando como se fosse um observador de toda aquela situação, não é isso que é o interessante. Olha, ela passou por tudo isso e eu não quis, eu não deixei ela ir, ou ela foi embora porque eu não quis embarcar. Então, esse que é o legal, dele trazer a história pelo olhar de fora. Ele se coloca como um elemento dificultador, né, de todo esse processo, né, a pedrinha no caminho, né. Exato. Por isso que eu digo que ele foi muito humilde de se colocar nessa condição. De verdade, acho que a gente não vai ter a notícia de como essa mulher se sente, mas acho que ele faz uma leitura muito legítima, muito profunda dessa alma feminina, né, inclusive das questões maternas, como acabamos de falar. Agora sim, né, fui lendo o texto, fui fazendo recortes, né, fiquei pensando um pouco na distorção da comunicação, talvez, deles, né? Isso acontece muito nos casais. Então, assim, quando ele faz a leitura de que ela diz que queria ter uma vida melhor, Eles não de estavam que conversando, melhor, né? isso, de que melhor nós estamos falando? Porque este homem veio de um lugar, de uma família, e que aprendeu conceitos do que é melhor, do que é bom, do que é justo, do que é possível ser vivido. E nós estamos falando de crenças limitantes, né? As crenças limitantes é a modinha. Mas, gente, é muito real, é muito real. E aí, ele se une a uma mulher, no texto não tem muitos dados do lugar de onde ambos vieram, né? Mas essa mulher, muito provavelmente, ou teve condição de discutir com o lugar de onde ela veio, que a gente não pode eliminar essa possibilidade, que talvez tenha sido um lugar cheio de, olha, não dá, não pode, a mulher tem um lugar dentro da família, porque ela fica, né? Década de 60, né, Dri? Ela fica um tempão tentando, e aí depois é que ela sai. Então, assim, são dois universos dialogando e colocando aquilo que é importante para cada um. Só que aí parece que num determinado momento, um está falando de uma coisa, outro está falando de outra. Então, esse casal também se perde em detrimento a ruídos na comunicação, né? É isso, penso. Olha, estamos aqui no programa Espírito de Mulher desta quinta-feira falando sobre mudar é preciso sim. É necessária, a mudança faz parte do nosso progresso, da nossa evolução. E a pergunta que nós deixamos aqui para você, você se sente estagnado? Você está estagnado? Já temos aqui algumas participações que legal. Estão aqui no nosso facebook.com/TV Mundo Maior. A Sara Lúcia diz assim, meu beijo para todas as mulheres guerreiras que têm a coragem de crescer e evoluir, independentemente de qualquer coisa. Maravilha! Muito bom. Tem também a Sara Lúcia conosco, que mandou beijinhos. E o Darcy Silveira, boa tarde, meninas. Vou aqui trabalhando e na escuta do programa Espírito de Mulher, dando este tempo para minha mulher interna. Que lindo! Gratidão pelos temas sempre tão atuais. A Ildaci está sempre presente aqui no programa Espírito de Mulher e na programação também. Carlos Alberto diz, eu também adoro a TV Mundo Maior, assisto toda a programação. Amo a TV Mundo Maior. Um abraço a todos, Carlos Alberto. Obrigada. Obrigada aí pelo seu carinho, pela sua participação. Adriana Healy, adoro a programação. Mundo Maior, parabéns a todos. Beijo, Dri. O Ezequias Souza diz assim pra gente, estagnado não, mas existe um monte de espinhos no caminho e eu preciso trabalhá-los para caminhar suavemente. Olha só. Que poético, sabedoria. Né? Sabedoria. Quase que um testemunho, né? Exatamente. Ele fala de algo fundamental, relevante. Olha, é imprescindível. Na verdade, é impossível a estagnação. Eu acho que é disso que ele está falando. Em muitos momentos, a gente dá uma paradinha no caminho. Porque está doendo muito. Porque aquele plano que a gente fez já não é mais possível. Porque as nossas expectativas não estão sendo correspondidas. E a gente é bebezinho, às vezes. Às vezes a gente quer que o outro nos dê um seio, né? Um peito para a gente mamar e dormir ali quentinho, né? E o outro não está para esta função na vida. Cada um de nós é responsável pelo seu individual, né? E esse individual impacta no macro, mas a coisa acontece do singular.
Então, eu acho que é disso que esse ouvinte... Qual é o nome dele mesmo? Ele é o Carlos, não, peraí, Ezequias Souza. Então, acho que é isso disso que mesmo. o Ezequias fala. Há momentos onde a gente dá uma parada, porque está doendo muito. E essa parada, ela tem uma função, né, de reflexão, às vezes é o pra gente ócio. pegar um impulso, né? É. Paro para me fortalecer e subir Exatamente. novamente. O ócio criativo, Sim. porque às vezes a gente vou pensar um pouquinho outra coisa aqui, às vezes o problema está tão grandão, a gente não consegue nem segurar, nem mão a gente tem. Aí a gente precisa dar uma saída. Isso não é estagnar, né? Isso não é, porque parece que não, mas tudo tem uma função na nossa vida, né? E a gente só vai conseguir contar a nossa história do final para o começo, né? Quando a gente chega lá no final, vários finais, aí a gente começa a entender, nossa, eu passei por aquilo, passei por tantas coisas que hoje me capacitam para viver outras, então tá tudo muito ajustado. É que a gente não quer sofrer, né? Nem tem essa. Né? Até o próprio Roberto, na carta, dá a impressão que ele está estagnado, mas só o fato dele ter reconhecido, né? Já é uma forma de ter saído dessa estagnação, né? Ouso dizer que talvez se o Roberto não tivesse passado por essa experiência, ele não seria o novo homem que é hoje. Que né? certamente ele é hoje. Exatamente, não teria essa generosidade, teria pego essa história, sei lá, feito qualquer outra coisa. Então, assim, tudo tem uma função. Que bom que ele passou por isso. Né? Que bom, porque aí hoje a gente está aqui discutindo e conversando com você em casa, que nos ouve, que nos assiste, e que talvez tenha passado por uma situação semelhante e que consiga extrair desse momento que a gente compartilha a história do Roberto, né? As nossas histórias, os nossos testemunhos, exato. e que possa utilizar de uma forma benéfica aí para a tua vida. É isso aí, você que está assistindo o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, queremos a sua participação. Estamos falando sobre a questão do mudar, que é preciso para a nossa evolução. A produção da Thaís, a Thaís Cabenguele, ela nos deu aqui algumas sugestões para darmos seguimento a estes comentários, ampliar a nossa reflexão sobre a temática. Diz assim: não é raro olharmos para trás e percebermos que houve um momento em nossa vida no qual não éramos conformistas. Sonhávamos em chegar longe, queríamos fazer de nossa vida algo memorável, mas algo aconteceu em algum momento e mudamos de rumo. Ela traz essa questão do conformista, que tem uma diferença, não tem? A pessoa quando se conforma, de repente você está falando sobre a questão do estagnar, que a gente dá uma parada, mas para olhar o todo com um olhar diferente. O conformista, ele também tem essa possibilidade, Adri? De estagnar? É disso que você De trata? observar aquilo e depois seguir? Ou ele está conformado e vai ficar assim? Absolutamente, nós fomos criados para o sucesso. Nós vamos dar certo, todos nós, não é, gente? Porque o ser que nos criou infinitamente, a gente não consegue nem encontrar um verbete aqui para localizar, né? Então, assim, sabe o que me fez pensar enquanto você estava falando? Eu lembrei de um desenho, a gente, nada a ver com umas viajadas, né? Eu lembrei de um desenho, sabe aquele desenho da hiena? Né, que falava assim, era... vida, céus, azar. Isso aí, gente. Às vezes, né, a hiena, porque eu fui assistir O Rei Leão. Assisti também, muito bom. É muito bacana. lindo, gente, Muito bonito, bom. viu? É lindo, Bonito, uma vale história a pena. demais. Não vale a pena? Vale. Muito bom. E aí lembrei das hienas e fazendo conexões, né? E fiquei pensando o quanto esse desenho sei lá, né, significativo, é emblemático para a gente pensar na questão do conformismo, né? Da pessoa que fica ali reverberando pensamentos, reverberando a sua condição existencial. Olha, eu volto a dizer, né? Em muitos momentos, talvez no seu íntimo, essa pessoa tenha o desejo. Mas essa lamentação, né? Porque a pessoa que fica lamentando, que fica queixando, então que fica, tá tudo bem, talvez esse também seja o início, né? O início de um movimento de mudança. O que eu quero dizer é o seguinte, aquilo ali é o melhor que a pessoa tem para oferecer. Okay. Muitas vezes nós queremos que o outro haja da maneira como nós achamos que ele deve agir, né? Então, essa pessoa não muda. Essa pessoa não se transforma. Vamos pensar numa estrutura de casal, né? Que isso acontece muito. Olha só, fiz tantas coisas, o fulano não fez nada, né? Deixei aqui a louça para lavar, não lavou. Às vezes lavou do jeito dele, só lavou e não guardou.
Sim. Né? Mas tinha que lavar, tinha que guardar, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente fica esperando, né? Que o outro, por enquanto ainda é hiena, né? Eu lembrei do filme, porque no filme a hiena tem uma função. E a hiena também tem uma função na nossa vida. Em muitos momentos, nós nos colocamos como a hiena. Né? Mas até para a hiena, ela comenta, né, que é difícil encher a barriga de uma hiena. Então, ela não se conforma com pouco também, ela quer mais, né? Que ótimo. Que ótimo, Sensacional isso, né? Então, é difícil. Então, algumas coisas também servem para a vida, porque é difícil encher a barriga de uma hiena e também para muitas pessoas é difícil que ela realize todos os sonhos da vida dela, né? Ela está sempre em busca de alguma coisa, sempre em busca de realizar um projeto. Isso é importante para que a gente se mantenha vivo, né? O Freud tem um conceito muito interessante que ele diz assim, o ser humano é um ser desejante. E é verdade, à medida em que um desejo é concretizado, logo o outro se apresenta. Então, essa é a roda, né? O ciclo da vida. Nós estamos aqui É bem Rei Leão mesmo. Bem Rei Leão, esse é o ciclo da vida. Maravilha. Tem mais participações de ouvintes aqui conosco. Olha, mandou mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 996433827. A Rosângela da Vila Antonina, Zona Leste de São Paulo. A Rosângela diz assim, Eliette, parabéns pela leitura da carta, você realmente é a contadora de história aqui do Espírito de Mulher, já oficial. E ela quer saber de que forma pode mandar uma carta aqui também para ser contada no programa, Eliette. espiritodemulher@feal.com.br. Maravilha. Pode encaminhar para a gente, que vai ser muito bem-vinda. Nós vamos ler a sua história, também daremos um palpite na sua história. Dar uma curiada. Né? Não, obrigada. Com muito amor gosta, e muito né? respeito. Sim. Obrigada, Rosângela, pela sua manifestação, pelo seu carinho aqui, viu? Quem mandou mensagem também pelo nosso Facebook foi a Taluana Tobias. Ela diz, relato super interessante, surpreendente, melhor, e de real aprendizado, depois de perder a oportunidade. Quantas vezes acontece assim com todos nós? A visão se amplia e traz consciência após o tempo passar. Taluana Tobias, obrigada, Taluana, pela sua participação linda. Moreira Maria Luz dizendo boa tarde. Quem mandou mensagem também para nós, a Janete Guimarães, Devanir Belmonte, Cristina Camparo, Lourdes Martins, Janete Guimarães, olha que bacana, tem uma aqui que diz que começou a nos ouvir há pouco tempo, a Danúzia Maria Albuquerque. Boa tarde, descobrindo essa maravilha de canal há poucos dias e estou amando. Obrigada, viu, pela sua participação, Danúzia. Estas as participações de ouvintes até agora. E eu queria colocar para vocês, meninas, que tem a questão da doutrina espírita, os comentários de Kardec no livro dos Espíritos, no capítulo da Lei do Progresso. Pois quando nós falamos sobre estagnação, nós conseguimos entender que estagnação é o contrário do progresso, certo? Sim. Estagnação contrário à Lei do Progresso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando estas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a divina justiça, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo ao fraco. Este é o comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, neste capítulo sobre a Lei do Progresso. É isso, né, Eliette? Com certeza. Sempre fortalecendo aí, que vem muitas mensagens boas que nos amparam, né? Que dá para perceber que a gente tem os dois lados, que tem aquelas pessoas que estão em sofrimento hoje, mas nós sabemos que o sofrimento também traz a consciência, né? E também pode vir o progresso, que nada é para sempre, nada é estático, estamos sempre em movimento, que sempre vamos superar a situação que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tudo tem uma função, né? Tudo tem. Tudo tem uma função. Você foi lendo, eu fiquei pensando, né? Nessa coisa, né? Tem uma parte aqui que diz assim, não temos o poder,
né? De nos opormos, é mais ou menos isso, né? Isso significa que tem coisas que a gente pode fazer, o quanto o nosso livre-arbítrio também, né? Não é tão livre-arbítrio assim, né? Porque senão a gente pega sejamos práticos, né? Se a gente pegar um jardim de infância e deixar fazer o que quiser, quando a gente voltar, o que vai acontecer, né, gente? Vai estar lá, sei lá o que vai acontecer. Então, é mais ou menos isso, né? Nós temos, sim, livre-arbítrio. Porém, quando o nosso livre-arbítrio interfere no bem-estar comum, de alguma maneira, isso retorna para nós. Então, eu acho que é mais ou menos isso que Kardec quer, né, elucidar, quer trazer para a nossa consciência. Sim. Então, assim, ninguém pode impedir o progresso. Eu posso dar uma paradinha, eu enquanto sujeito, né, e volto a dizer, subjetividade, volto a dizer, mesmo que eu esteja parada, como o ouvinte há pouco nos trouxe, isso não significa que eu estou impossibilitada de progredir, de jeito nenhum. Eu só dei um tempinho. Mas, né, e agora a gente pensando um pouco no momento que o planeta passa, que todo mundo está recebendo um convite. Já chegou na tua casa? O convite? Bora trabalhar. Bora lá em casa, gente, lá em Já casa chegou, chega. né? É uma chega assim. coisa, todo dia me chega um Sedex, né? E aí, às vezes, eu tô lá cansadinha, falo, hoje eu não vou, hein? Acho que hoje eu vou, né? Humana, né, gente? Humana. E aí chega um Sedex. O Sedex chega aqui, ó, cai que parece uma coisa. Cai em cima da Levanta, para de presepada e bora. Essa é a mensagem que vem no meu Sedex. Então, assim, nós estamos num momento onde, por mais que a gente queira dar uma paradinha, tem uma onda. Que nós somos, né? Que vai empurrando, vamos. Ah, mas eu não sei fazer isso. Vamos que se aprende no meio do caminho. Vamos. Então, eu acho que está cada vez mais difícil da gente ficar nesse momento de estagnação. E de verdade, nós podemos dar uma paradinha, mas nos opormos, não vai rolar. Por quê? Porque, né, nós estamos todos submetidos à mesma lei, então não vai rolar. É isso aí. Tem outra participação aqui, Eliette. A ouvinte Ana Lúcia, do bairro Tucuruvi, também em São Paulo. A Ana Lúcia está dizendo assim, poxa, e essa esposa, ela deu uma segunda chance para o Roberto? Não dá para a gente saber, né? O pessoal está querendo já continuado na história, né? Dar uma sequência na história. Fala, de repente, né? Pode ser que tenha aí uma outra versão, né? Sim. Que tenha uma continuação dessa história, que dê um final feliz aí para o Roberto, como a gente falou, que ele já percebeu o que houve, né? O que estava parado, que de repente nem estava errado, mas por que ele ficou tanto tempo sem perceber o que a mulher tanto almejava, né? Verdade. Como a Adriana mencionou, que às vezes nem sempre fica tão explícito na relação do casal. Muitas vezes a gente tem que dizer com todas as letras, tem que fazer né? o desenho, PowerPoint, apresentar um mapa. Olha, vamos aqui. Que caminho é esse? Jogar alguns feijõezinhos no caminho, vai por aqui ou não. Porque assim, tem uma amiga minha que ela sempre brinca, né? A Odê, beijo pra você, Odê. Ela diz, a vida dos outros é uma festa, porque a gente sabe direitinho como agir na vida do outro. Mas e na nossa vida? Se a gente não tiver esse diálogo diário com aquela pessoa que está do nosso lado, companheiro, companheira, a família, o irmão, a mãe, o pai, como é que as pessoas vão entender aquilo que a gente está precisando ou está querendo ali compartilhar? O diálogo sempre é o único caminho, né, Adri? Se tiver outro, tô aceitando sugestões, gente. Só que tem uma coisa que precede o diálogo, né? O autoconhecimento. Então, e aí o autoconhecimento dói, porque quando a gente descobre aquele lado feio, que demora um pouco para a gente mudar, a gente não quer saber disso. Então, aí a gente dá umas paradas no caminho. Mas, enfim, não tem outro, né? E principalmente pensando em relação marital, né? Em relação de casal. Tem aquela coisa, assim, que te incomoda? Se tem alguma coisa que não está bem para você, é imprescindível, né? Que você fale para o outro. Encontre uma maneira de conversar primeiramente com você. O que está me doendo? Por que me dói? Será que tem a ver com essa relação aqui? Ou será que tem a ver com coisas que eu já vivi? Faça esse diálogo. E aí, depois, sugira, vamos pensar na mulher, né? Chamando o homem para bater um papo. Você sabe que tem um pastor protestante que eu adoro, que é o pastor Claudinho. Claudinho, que ele é íntimo, né? Para mim, eu chamo ele de Claudinho. É o Cláudio Duarte. E ele fala umas coisas assim, com grandes sacadas mesmo. Sim.
Ele fala muito dessa estrutura do feminino e do masculino. Às vezes, o cara, o homem, ele precisa de algo pontual e objetivo. Aí a mulher vem equilibrando todos os pratos, né, com aquela cesta com todos os ovos. Vamos falar de tudo. Aí o homem não vai te ouvir. Então, sugiro, fica a dica, anota aí, pega um assunto só, vai lá, discute, fala daquilo. E pontual, hein, gente? Objetivo, porque às vezes não fica devaneando, floreando, porque Olha, a gente faz 20 isso. anos atrás, quando você fez aquilo pra mim, não me levou no Primeiro era o cinema. verbo. Primeiro era o verbo, foi É o bom. verbo se fez carne. Nossa, aí acabou, gente, Sim, aí tem que acabou. ser naquele Né? momento, né? Questões Exatamente. atuais. É. Então, o diálogo sempre o melhor caminho. Tem mais participações aqui de ouvintes pelo nosso WhatsApp. A Zezé Freitas, de Toledo, Minas Gerais, está sempre presente aqui na programação. Ela diz, boa tarde, meninas lindas. Tarde. Maravilhoso programa. As cartas emocionam muito. Quanto aprendizado. Obrigada, Zezé, pela sua participação, pelo seu carinho. Quem está conosco também é a Kátia Pinto de Freitas. Ela está nos vendo lá de Quixadá, no Ceará. Oi! Beijo para Beijo! você, gratidão aí pela Beijo. audiência. Quando nós falamos a respeito desta questão do diálogo, que é sempre tão importante para uma relação, certamente muitas vezes não nos damos a possibilidade, o presente de tentar responder a uma simples e enigmática pergunta. Até onde nós podemos chegar? Olha, essa é uma questão que a Thaís Cabenguele puxou lá do fundo do baú para a gente ampliar aqui as reflexões, porque a gente também fica nessa dúvida, né? Até onde eu posso ir? Qual é o limite? Qual é? Qual é o seu Tem limite? limite? Lembrei da tua amiga. Como é que ela sim, chama? Odê. Odê. Ficou fácil agora para você, querida. Sim, né? verdade. Por quê? O limite do outro, a gente estica, a gente molda, a gente puxa, né? No texto fala que essa mulher foi criticada pelos vizinhos, foi criticada pela família. Por quê? Porque para essa família e vizinhos, o limite dela foi muito raso. Se a gente lê o texto, a gente ouve a Eliette contando, é emocionante. E eu fiquei pensando, olha, quanto essa mulher não esticou, não é? Não Quanto foi ela- pouco não, né? Não é? Sim. Quanto tempo leva para construir uma casa, para levantar tijolo em uma condição financeira que nem é tudo isso? Trabalhando em 2 empregos, com 4 filhos. Quantos anos essa mulher... Estudando ao mesmo tempo, né? Estudando. Não é? Olha só, gente, é um exemplo, né, pra gente seguir. Segue a mestra aí, que foi bacana o que ela fez. Cada um sabe também do seu momento, da sua vida, o que pode fazer. Mas é um exemplo bacana pra gente tentar, ó, legal, vou fazer assim, né, em detrimento a tantos outros. Então, eu fico pensando, qual é o limite? Onde é que você pode chegar? Esse momento, somente você pode responder. Né? Somente e mais ninguém. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ouve as amigas, né? Ai, faz isso, faz aquilo. Sabe por quê? Porque lá em Barbacena, lá na minha vida, deu super certo fazer isso. Então, ai, deixa esse homem, para com isso. Ou então fica, aguenta, às vezes apanha, às vezes os filhos estão passando por situação de privação, de violência, e aí vem aquela pessoa abençoada e fala, fica, aguenta, por que isso, por que aquilo. Então é assim. É o seu karma. É o seu... Não, aí não é, Eliette. É o seu karma. Muita karma, né? Muita karma nessa hora. Então, assim, o limite é você que dá. Sim. Sempre. Porque depois, quem vai ter que lidar com as consequências daquilo que você escolheu é você. Então, se você achou que deu para você, que não é o seu limite, é o suficiente, encontre uma maneira de transformar essa situação. Porque o fato de você decidir mudar não vai deixar de fazer, não vai, como é que eu vou dizer, não vai impedir você de sofrer. Até quando a gente escolhe sair de uma relação que já não dá mais, que a gente olha e fala, nossa, isso aqui para mim esgotou, isso não significa que a gente não vai sofrer. Sabe por quê, gente? Quando a gente casa, quando a gente une, a gente vem cheio de planos, né? Sim. Aquele Cheio de pacotão. sonhos, né? Aquele sonho, aquele desejo de que dê certo. De perspectiva de futuro. Então, a gente Exato. casa com a pessoa aqui, a gente já imagina o filho, os netos, o sítio, o cachorro, o papagaio, tudo. Quando você escolhe fazer uma separação, por mais difícil que essa relação esteja, você vai sofrer, porque tem uma palavra, né, uma frase que não vai sair da tua mente nunca mais. Mesmo que você recomece a sua vida. É mais ou menos assim, e se? E se eu tivesse ficado?
E como seriam os meus filhos se eu tivesse permanecido naquela relação? Porque a mulher é aqui, a mulher é um pacotão, né? É ela, os filhos, os netos, a família. Então, essa essa decisão é um momento único e seu, e só. Trazer mais uma participação, a Elisa, da cidade de Itanhaém, em São Paulo, litoral de São Paulo. Beijo para você, Elisa. Ela diz Beijo. assim: boa tarde, meninas maravilhosas. Uhul. É muito bom quando a gente desperta e sai da frente do marido para buscar o progresso. Só é triste que os primeiros a nos julgar são os nossos familiares. Gratidão a todos. Estávamos falando sobre essa questão, né? Do pacote completo, né? E só você para saber o seu limite mesmo. Já deu, para mim já deu, né? E como a Adriana falou, não, porque assim, essas pessoas não vão estar lá também para te apoiar depois, né? Então, Às vezes tá, né? às vezes até está, mas... É que nem quando desencarna o ente, aí vai todo mundo, aí vai junto, vai pro velório, enterrou, jogou vai pro terra seu no canto. caixão, aí você tem que se virar com o seu, né? Se sua vira com o seu problemática. problema. Então, eu acho que você tem que saber mesmo até onde já deu para você e não se preocupar tanto com o que as pessoas falam. Com A esse gente tem julgamento, muito né? essa, né, de o que as pessoas vão pensar, por que que... e ela até usou uma palavra legal da questão do despertar, que foi uma palavra que nós não tínhamos utilizado aqui, né? Que nós falamos de Verdade. mudar, de estagnar, tudo. Mas esse despertar é muito importante para que você dê prosseguimento na vida, abandonar esses conceitos de, a pessoa vai... Eu estou fazendo tudo errado. Você não está fazendo errado, você está fazendo o que você acha que está certo naquele momento, né? Então, é seguir a vida, seguir para frente e abandonar esses preconceitos, essas ideias contrárias aí que muitas pessoas vão te falar mal mesmo, né? Falar que você está no caminho errado. Acho que tem dois aspectos, né? A gente volta para a questão do quanto a gente precisa ser acolhido, amado e amparado. Então, a gente não quer que Sim. o outro Pense mal, né? mal da gente. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Migs, tá todo mundo agora, ó, vivendo sua vida e talvez pensando em você. E isso você não vai controlar. As pessoas estão pensando e vão pensar milhões de coisas. A questão é o que você pensa sobre você, porque é isso que vai determinar e vai nortear as suas ações. Essa é uma questão. E quando ela fala da família... Gente, família, que é Cada a um tem família, a sua, né, não menina? é? Só muda de Por endereço, favor, mas é só tudo muda de, igual. né? Às vezes nós ficamos esperando que a família nos acolha, que a família nos ampare. E aí eu lembro de Jesus, quem são seus irmãos, quem é sua mãe, né? Quem é? Às vezes a gente não encontra na família. E os conceitos que nós temos precisam ser reelaborados. A família é um lugar muito bacana, é uma oportunidade, é um lugar que nos acolhe, a gente chega por lá, mas às vezes as nossas relações ali também estão intoxicadas e deterioradas. E aí precisa ter ouvido, né? Às vezes o familiar, ele é que nem, como é que eu vou dizer? Ele é uma âncora, né? Ele te puxa para baixo, né? E às vezes não é isso que a gente quer, mas é o que temos. Olha, a Elisa de Itanhaém complementou dizendo assim, olha, a palavra é ruim com ele, pior sem ele. Poxa arrasou. vida. Obrigada pela sua participação. Para nós finalizarmos aqui o programa Espírito de Mulher, já está acabando, cara. Ai, 3 gente, minutinhos, ó pra aí. poxa. Passou Ó pra aí. rápido, né? Eu quero só complementar aqui o comentário de Kardec na Lei do Progresso, quando ele diz: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias e as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco em suas ideias e germinam para o bem. Então, o nosso objetivo aqui no programa Espírito de Mulher foi trazer para você que está aí do outro lado, de repente passando por essa situação de estagnação ou tendo que despertar para alguma questão do seu cotidiano, alguma sugestão. Minimamente, com todo carinho, com toda, de repente, sem nenhum tipo de... Como eu poderia usar a palavra? A gente não quer aqui trazer o... Sem normatizar, Isto, nada disso. sem impor, sem né? impor, É isso, sem Eliette, é imposição. isso. É com carinho para que você possa chegar a esse despertar, não é, Bri? Isso, com muito carinho e mais do que isso, com muito respeito pela sua Respeito. singularidade, pelo que você consegue.
que é muito válido, né? Cada um está no seu momento, num estágio evolutivo, num momento de consciência, e isso tem uma função. E nós precisamos aprender a valorizar quem somos, né? A partir desse movimento, a gente vai cada vez mais longe, cada vez mais longe. Eliette? Muito amor próprio para todos, né? Olha, isso aí. Muito amor próprio, aí seguiremos em frente. É isso mesmo. Maraci, depois a gente ama todo mundo que está ao nosso redor. Amor, amor sempre, Amor. como diria o Cristo, ele cobre a multidão de pecados, né? Daquela tristeza. É o amor, a gente colocar amor em tudo. A Gisele Machado diz, é difícil saber por onde começar. É difícil, Gisele. O pessoal continua aqui no Facebook, que bacana. mas nós temos sim a possibilidade de, em algum momento, ter esse despertar. É o nosso desejo. Agradecemos aqui o apoio técnico do Valdeci Lourenço, da Fernanda Lima, do Jefferson Carvalho. Agradecemos o apoio aqui da Margarete Parpinelli e da Solange Ribeiro. Adriana, obrigada. Gratidão, Até eu a adoro. próxima. Beijo, beijo. Lilica. Beijo, obrigada a todos, viu? Olha, amanhã, neste mesmo horário, você acompanha o programa novamente com o Dr. João Lourenço Navarras. E na próxima semana, se Deus quiser, Maria Zilda Neto conosco em mais um Espírito de Mulher. Até a próxima. Você acompanhou Espírito de Mulher.